As características puras, que são as primeiras características, elas são dos primeiros descendentes. E aí, conforme a gente vai cruzando esses descendentes, né, nós vamos tendo uma variação desses genes. Vou voltar a projetar aqui. É tipo RR, aí dá RN, NR, aí dá NN, por isso que o outro é rugoso. Isso. Agora vamos pegar o próximo slide aqui, né, para a gente entender. Nós fomos até aqui. Eu peguei a característica lisa e cruzei com a característica rugosa, ou seja, eu peguei meus alelos que expressam genes lisos e cruzei com alelos que expressam genes de ervilhas rugosas. Quando eu fiz esse cruzamento, eu tive uma geração F1 100% de ervilhas lisas, mas vocês vão perceber aqui que os alelos modificaram, apesar da ervilha ainda ser lisa, né? A ervilha é lisa como essa, mas olha o alelo dessa ervilha da F1 com o alelo da ervilha F mudou. Mas assim, se eu perguntasse lá na prova, por que essas ervilhas da geração F1 são lisas? Alguém saberia me responder? Por que essas ervilhas da geração F1, que é essa aqui que eu estou mostrando, elas são lisas e não são rugosas ou misturadas? É porque ele pegou o DNA dominante, com a letra maiúscula, que é o R. Isso, porque quando você tem Ou seja, lisa. heterozigóticos, ou seja, quando você tem alelos diferentes, como esses aqui, né? Você tem um alelo maiúsculo, outro minúsculo, prevalece a característica do alelo dominante. Então, se a característica do alelo dominante é ser lisa, essa ervilha é lisa, ok? Tá até aqui tudo bem? Alguma dúvida? E aí, o que a gente fez depois? Eu peguei essas ervilhas aqui, que eram lisas, mas com alelos heterozigóticos, né? E cruzei entre elas. E aí eu tive essa geração aqui, ó. Toda vez que você fizer um cruzamento, você vai ter sempre 4 variações, ok? Sempre, isso é uma regra. É sempre 1 para 4, tá? Ou, na verdade, é sempre 4 para 1, ok? E aí aconteceu o seguinte: quando eu peguei esses genes, RN e RN e cruzei, olha o que aconteceu. Vamos fazer o cruzamento agora desses alelos aqui? Vamos lá. Ó, eu peguei aqui. Eu tenho o alelo Rzão, Rzinho. E eu cruzei com outro alelo Rzão, Rzinho. Leitura disso daqui. Eu tenho, né? Alelos heterozigóticos, ok? Alelos heterozigóticos. Por que alelos heterozigóticos? Porque os alelos são diferentes entre si. Aí o que eu vou fazer? Lembra do cruzamento? É o primeiro com o primeiro, ok? E depois o primeiro com o segundo, depois o primeiro com o segundo, só que você pode colocar a letra maiúscula sempre na frente. Vou fazer com vocês aqui, vamos lá. Ó, o primeiro alelo com o primeiro alelo, que vai ficar Rzão. Vou mudar a cor aqui, não, gente, pra gente ganhar tempo, tá? Que vai ficar Rzão, Rzão. Né? Aí depois eu peguei, ó, o primeiro de cá, você tem sempre que seguir essa ordem, tá? Com o segundo de cá. Ficou Rzão, Rzinho, tá bem? Agora eu vou pegar o primeiro de cá e vou juntar com o segundo do primeiro par com o primeiro de cá. Vai ficar Rzão. Eu só vou mudar aqui, ó, para ficar tudo igual, mas não altera não, tá? Mas se for esse. Agora eu vou pegar esse com esse. Aí o meu quarto alelo ficou Rzinho, Rzinho. Isso aqui é o meu genótipo. Ou seja, eu tive um Rzão, Rzão. Esse Rzão aqui, Rzão é o quê? É característica lisa. Lisa dominante. Aqui eu tive lisa também, só que lisa o quê? Heterozigótica. E aqui eu tive, isso aqui é um R, tá, gente? Tá parecendo mas é um R. E aqui eu tive ervilha rugosa, né? Recessiva. E aí eu vou colocar uma porcentagem aqui. Eu vou colocar de 1 para 100. Então vai ficar o seguinte, ó, aqui vai ficar 25% de ervilhas lisas dominantes homozigóticas, 50% de ervilhas lisas heterozigóticas e 25%
de ervilhas rugosas recessivas. Ok? Ok? Entenderam? Foi isso que aconteceu no meu segundo cruzamento. Essa daqui, ó, quando eu peguei essas ervilhas e cruzei, ó, então eu posso juntar aqui também, 75%, né, de ervilhas lisas. Só que nem todas são, essas duas aqui, ó, seriam heterozigóticas, né, Rzão, Rzinho. Essa aqui seria lisa, mas seria totalmente dominante. E essa aqui seria a minha rugosinha, os meus 25%. Ok? Tudo bem? Gente, professora, eu não estou entendendo nada. Normal. É a primeira vez que a gente está aprendendo cruzamento. Amanhã ainda vou continuar. Então, não se assustem, não fica assim, ai meu Deus, é difícil. Não é. É treino, é tempo. E outra coisa, vocês vão estudar genética, ensino médio inteirinho, o 9º ano. Então, esse aqui é o primeiro contato que vocês têm que ter com genética. O que é o importante, professora? O principal é entender os nomes. Vocês viram que eu falo muito dominante, muito heterozigoto, muito recessivo. Isso que é importante, às vezes, de vocês entenderem. Para vocês começarem a aplicar. Eu falo assim, que se você no 9º ano, desculpa, no 8º, vocês ainda estão no 8º, né? Se você no 8º ano aprender pelo menos a nomenclatura e o básico do cruzamento, tem outro jeito de fazer o cruzamento também. Vou ensinar agora, que é uma caixinha, tá? Às vezes você pode ter mais facilidade. Nas aulas presenciais, os alunos preferem o chuveirinho. Mas às vezes aqui na online, fazer o quadradinho jogo da velha pode ser mais fácil. Eu vou te ensinar, então, 2 maneiras de fazer o cruzamento. Dentro do quadradinho, que também é chamado de jogo da velha, ou no chuveirinho, que foi esse primeiro que eu ensinei para vocês, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, peraí que eu vou voltar lá para o meu slide. Aí, o seguinte, o próximo slide, ele já resolveu tudo, ó, foi o que eu fiz. Então, como que ficou? Essa aqui é a geração parental. A geração parental deu origem a SF1, né? E a SF1 deu origem a SF2. Vamos fazer a leitura disso daqui? Então, é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que a gente tem genótipo e fenótipo? Agora a gente vai utilizar essas palavras aqui para fazer a leitura desses dados. O genótipo é o gene, é a característica, é a carga genética. E o fenótipo é a expressão desse gene. Então, eu vou chamar Rzão é o meu genótipo, é o gene que eu tenho. Lisa é o meu fenótipo, ou seja, é a expressão desse gene. Esse gene aqui, ó, Rzão, ele expressa uma ervilha lisa. Então, o fenótipo é liso e o genótipo é Rzão. Aqui, o genótipo é Rzinho e o fenótipo é ser rugoso, ok? Então, essa é a característica. Outra leitura que eu posso fazer é que esses alelos são dominantes homozigóticos. Esses alelos são dominantes heterozigóticos, ok? Alelos dominantes homozigóticos, porque são iguais. Aqui eu tenho homozigóticos, mas recessivos, porque trabalho com letras minúsculas. Dominantes homozigóticos, porque eu tenho letras maiúsculas. Tudo bem? Aí, quando eu cruzei essas duas características, esses 2 genes, eu tive a geração F1, aonde eu tive genes, né? Aqui eu tive um gene dominante heterozigótico. Por quê, professora? Porque eu tinha uma característica dominante, só que era heterozigótico, porque esse dominante eu não tinha alelos iguais. Então, eu falo que esses alelos aqui são alelos heterozigóticos. O que é um alelo heterozigótico? É quando eu tenho alelos diferentes. No caso, um maiúsculo, um minúsculo. Isso. Quando eu peguei esses alelos heterozigóticos e cruzei eles, eu tive uma outra geração, tá? Aqui eu poderia ter posto as 4 ervilhinhas também, né? Só não coloquei para ficar mais fácil, mas todo cruzamento sempre tem origem de 4, tá? Então, é sempre 4 para 1, tá? Aí é o seguinte, quando eu peguei esses 2 alelos aqui, cruzei eles, eu tive essa geração aqui, que é a F2, né? Vamos fazer a leitura, ó. Eu tive alelos dominantes homozigóticos, ervilha lisa, mas eu tive 2 alelos dominantes heterozigóticos, de ervilhas lisas, né? Heterozigóticos por quê? Porque eu tenho um dominante e um recessivo. E eu tive uma variação de ervilhas rugosas, com alelos homozigóticos recessivos. Homozigótico o quê, professora? Alelos iguais. Recessivos por quê?
Porque a letra minúscula expressa uma característica recessiva. E a característica recessiva, ela só se expressa em homozigose, tá? Ou seja, os dois têm que ser recessivos. Genótipos e fenótipos. Como que eu aplico o genótipo? Como que eu aplico o fenótipo? Ó, o genótipo é Rzinho, Rzinho, e o fenótipo é ervilha rugosa. O genótipo é Rzão, Rzinho, e o fenótipo é ervilha lisa. O genótipo é Rzão, Rzão, e o fenótipo é ervilha lisa. Hey, galerinha, aí amanhã nós vamos aprender a fazer o jogo da velha do cruzamento, tá? Então, primeiro nós fizemos o chuveirinho, que foi esse método aqui que eu ensinei para vocês, apesar dele estar assim, é a mesma coisa, tá? Aqui é porque é uma imagem, tá? E aqui é o do jogo da velha, que também pode ser usado. E aí você que vai escolher o método que você achar melhor. Ou do jogo da velha, ou do chuveirinho. E aí amanhã eu vou ensinar para vocês isso daqui. Mas o resultado ele é o mesmo. Não importa o jeito que você escolher, o seu resultado aqui dos cruzamentos, eles serão idênticos, ok? Professora, do jeito que você montou, estava parecendo uma propriedade da matemática que a gente aprendeu essa semana. É probabilidade, né? A gente utiliza a probabilidade para aplicar isso daqui. E aí é muito importante já ter esses conhecimentos para na hora de entender isso daí. E professora, marquei um xizinho no meio daquele jogo da velha ali, tá legal? Tá ótimo. Tá, gente? Então, amanhã vamos fazer jogo da velha e chuveirinho para entender os cruzamentos genéticos, tá? Gente, beijo para vocês. Anotem as dúvidas. Eu sei que não é fácil, mas não se desesperem, tá? Vai dar certo. O importante é estudar e dedicar isso daí. Beijo e até amanhã para a gente continuar isso daí. Gente, alguém tem alguma dúvida, pergunta? Se não tiver, pode questão de verdade. Tchau, prof. Tchau, beijo. Valeu!